Passando com a poderosíssima palavra de Deus, mais uma vez nesta manhã, Isaías 43:18 diz assim: Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fique lembrando das coisas que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Aleluia. Preparei um caminho no deserto, e farei com que estradas passem em terras secas. Aleluia. Muitas vezes nós que atravessamos de um ano para o outro, nos sentimos como se nada tivesse mudado. Somente mudamos de um número para o outro. Aleluia. Talvez você esteja se sentindo como você estava se sentindo no ano passado. Talvez você ainda não sentiu nenhuma mudança, não sentiu nem nada de diferente ainda. Aleluia. Mas eu quero profetizar. Aleluia. Pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque palavras, aleluia, as palavras são decretos. Elas mudam sentenças, elas mudam destinos. Aleluia. Eu quero profetizar em nome de Jesus no começo desse ano. Aleluia. Que aquilo que você ainda não viveu, aleluia, e que você talvez esteja, sentindo como se absolutamente nada tivesse mudado do ano passado, desses dias, porque ainda estamos apenas no começo do mês. Mas eu quero te dizer, aleluia, que se você crê na palavra do Senhor, aleluia, aleluia, se movimentar e se posicionar, aleluia, o céu também, aleluia, se movimentará a teu favor. Aleluia, toda vez que você estiver, aleluia, em meio a ambientes proféticos, onde são liberadas palavras, em cultos, em congressos, em lugares, aleluia, aonde a palavra do Senhor é ministrada, ali, aleluia, são profetizadas palavras proféticas sobre as nossas vidas, e nós temos que tomar posse da palavra, ainda que você não esteja vendo, aleluia, mas você precisa crer. Talvez você esteja se sentindo ainda enfraquecido no começo desse ano e não entendeu ainda o que o Senhor tem preparado, quais são as direções, as diretrizes que o Senhor tem para você nesse ano de 2026, aleluia. Mas se você, aleluia, começar a se posicionar, aleluia, não deixar ser enfraquecido, porque o que o inimigo quer é nos enfraquecer, porque o que mais o inimigo quer é nos tirar da posição, da presença, aleluia, e tirar de nós o foco, tirar de nós o olhar do Senhor, tirar, aleluia, a nossa visão da palavra, aleluia, porque Ele sabe que se nós, aleluia, aleluia, formos alimentados, e colocarmos a nossa esperança e a nossa fé na palavra, aleluia, Ele sabe que a nossa vida será completamente mudada, aleluia. Então, aleluia, aleluia, as sentenças que o Senhor vai revogar nesse ano de 2026, há decretos que o Senhor deseja cumprir sobre a tua vida, promessas, propósitos e muitas outras coisas, mas vai depender, aleluia, aleluia, de como nós, aleluia, estamos começando esse ano. Não deixa que nada venha distrair, não deixa que nada venha roubar a tua fé, não deixa que nada venha roubar a tua esperança, não deixa que nada venha, aleluia, te distrair,
porque a distração rouba o nosso propósito, a distração rouba, aleluia, tudo aquilo que muitas vezes o Senhor quer fazer, nos entregar, e às vezes está tão perto, e muitas vezes nós perdemos porque nós saímos do alvo, né? E essa palavra é uma palavra profética nesta manhã. O Senhor está falando, não adianta você ficar pensando mais nas coisas que passaram, né? 2025 já se foi e tudo, né, que estava predestinado para ele já aconteceu, já passou. Aleluia. Não fique lembrando do que aconteceu no passado. Aleluia. Não continue pensando nas coisas que já se passaram, que já se foram há muito tempo. Aleluia. O Senhor está dizendo, pois agora eu vou fazer uma coisa nova. O Senhor tem coisas novas. Aleluia. O Senhor não é Deus de coisas velhas, o Senhor é Deus de coisas novas. Ele deseja que nós venhamos viver o novo de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma coisa nova Ele vai fazer e que logo vai acontecer. Eu profetizo. Aleluia. Se você crê nessa palavra, aleluia, o Senhor está falando que Ele vai fazer uma coisa nova e que logo vai acontecer. Mas isso vai depender de mim e de você. Aleluia. Muitas vezes a gente acha que depende só de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas o céu se movimenta quando nós nos movimentamos. Aleluia. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós não olhamos para a direita nem para a esquerda, né? Nem porque as pessoas pensam, deixam de pensar, ou acham, ou deixam de achar, e nós colocamos o nosso foco no Senhor, o nosso alvo no Senhor, aleluia, a nossa vida diante do Senhor, aleluia, Ele começa a trabalhar, o céu trabalha a nosso favor, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, uma coisa nova, aleluia, logo vai acontecer. Aleluia, talvez você esteja esperando há muito tempo e você pensa que não mais vai acontecer. Aleluia, aleluia, mas vai acontecer. Em nome de Jesus, e de repente vocês haverão, de repente Deus faz coisas extraordinárias em dias comuns, mas em dias comuns que nós também estamos na presença dEle, em dias comuns em que também nós estamos fazendo o nosso ordinário, que nós estamos no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas dedicações, nas pequenas consagrações, aleluia, no nosso pouco, nosso pouquinho, como eu falei outro dia, ser fiel no pouco, que no muito o Senhor te colocará, não precisa de tanta coisa, o Senhor não está exigindo de nós coisas que nós não podemos fazer e nós não podemos, aleluia, dar. O Senhor só quer de nós o nosso coração, aleluia. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiros, sinceros diante de Deus, aleluia, porque Ele recebe, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque de repente vocês verão, aleluia, você verá no ano de 2026 a poderosa mão do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu prepararei um caminho no deserto, aonde você olha e não vê uma solução, onde você olha e não vê uma saída, onde você olha e é só impossibilidade. Aleluia, o Senhor fala que prepararei um caminho no deserto, no lugar seco, árido, no lugar onde não há mais esperança, nos nossos desertos, aleluia, da nossa vida, muitas vezes espiritual, que já está meio seca, precisando de uma água, da água do Espírito Santo, precisando. O Senhor vem no nosso deserto espiritual, no nosso deserto emocional, no nosso deserto sentimental, no nosso deserto, se seu deserto é uma enfermidade, eu não sei, aleluia, mas o Senhor disse que preparei um caminho no deserto,
e farei com que as estradas passem em terras secas. O Senhor está falando que Ele vai trazer à existência aquilo que não existe, como diz a palavra. Aleluia. O Senhor traz à existência aquilo que não existe pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, aleluia, fique com essa palavra. Aleluia. Ainda que você entrou nesse início de ano e você ainda está cheio de expectativas, talvez, ou talvez você não sentiu absolutamente nada e você continua olhando para a sua vida e vendo que ela continua assim, do mesmo jeito, parada, que nada mudou, aleluia. Mas quem tem que mudar somos nós, aleluia. Quem tem que mudar somos nós, para que algo venha mudar. Quem tem que mudar somos nós. Nós é que precisamos ter atitudes, aleluia. Muitas vezes nós esperamos por uma promessa, aleluia, mas nós não nos comportamos, aleluia, como quem já tem a promessa. E o segredo é, você tem uma promessa, comece a se comportar como quem já recebeu a promessa, como quem já tem ela, como quem já vive ela, aleluia. E nem sempre é assim que nós fazemos. Muitas vezes nós temos uma promessa grande, algo grande da parte de Deus, aleluia. E nós vivemos, né, de qualquer maneira, nós nos comportamos de qualquer maneira, né? Mas nós temos, aleluia, aleluia, que nos comportar, que nos alinhar, aleluia. Precisa haver um alinhamento. Pedimos para o Senhor, aleluia, muitas vezes vir com alinhamento nas nossas vidas, para que a promessa possa se cumprir, para que a promessa possa chegar nas nossas vidas. Nós temos que sair, aleluia, da nossa zona de conforto, nós temos que sair das situações que nos paralisam, aleluia. Nós temos que nos movimentar, nós temos que nos movimentar na palavra, na oração, no jejum, nós temos que trabalhar, porque se o Senhor Jesus disse em João, o meu Pai trabalha e eu também trabalho, aleluia, porque nós não temos que fazer nada e esperar tudo somente de mão beijada. Nós temos que fazer a nossa parte e certamente o Senhor fará dele. Então, aleluia, palavras são decretos, palavras mudam destinos, palavras mudam sentenças, aleluia. Eu ontem dei um testemunho de uma palavra que o Senhor me deu para 2026 agora, aleluia, uma palavra profética sobre a bondade de Deus, e ela mudou. Já no primeiro dia do ano ela mudou, aleluia, uma sentença de morte, aleluia, sobre a vida do meu neto que ia morrer afogado no primeiro dia do ano, aleluia, aleluia, por causa desta palavra, aleluia. Você tem que crer na palavra de Deus, você tem que viver a palavra de Deus, você tem que tomar posse da palavra de Deus, aleluia, para que ela venha se cumprir, aleluia, e fazer o que lhe apraz na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, pois agora eu vou fazer uma coisa nova. No Senhor tem coisas novas, aleluia, ano novo e coisas novas, aleluia. O Senhor deseja, aleluia, que você seja uma pessoa, aleluia, muito abençoada, aleluia. O Senhor deseja que nós venhamos ter experiências maravilhosas com Ele, de andar com Ele, aleluia. Muitas vezes nós queremos viver o que as pessoas vivem, mas nós não queremos pagar o preço, né? E nós nem sabemos o preço que elas pagam, mas nada é de graça. De graça, aleluia, só é a nossa salvação, porque o Senhor nos deu de graça a salvação, aleluia. O restante, né, para nós adquirirmos, nós temos que tomar posse pela fé, aleluia. Nós temos que lutar, nós temos que
que muitas vezes, né, sair do nosso comodismo, aleluia, e sair em rumo, né, da promessa, aleluia. A palavra do Senhor diz que nós temos que correr com paciência a carreira que nos foi proposta. Nós não podemos ficar parados. O Senhor tem pressa nas nossas vidas e muitas coisas que já estão atrasadas na nossa vida. O Senhor, não somente nós temos pressa, mas o Senhor também tem pressa de fazer, mas depende só de nós. Talvez você tenha muitas coisas que estão, né, atrasadas na sua vida, o seu ministério, o seu chamado, promessas antigas que estão há muito tempo, né? Aleluia. Aleluia, mas o Senhor deseja, em nome de Jesus, cumprir toda boa palavra sobre as nossas vidas. O Senhor deseja cumprir as suas promessas, aleluia. O Senhor deseja, aleluia, aleluia. O Senhor tem pressa, aleluia. Que nós também venhamos ter pressa de ver o Senhor fazendo as suas maravilhas no meio de nós, no meio da nossa casa, dos nossos familiares, aleluia, para que o seu nome seja glorificado. Então, essa palavra é profética nesta manhã. Aleluia, pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, diz o Senhor. E de repente, porque o de repente de Deus acontece em dias comuns, vocês haverão, aleluia, aleluia. Fico com essa palavra nesta manhã, tome posse da poderosa palavra de Deus, aleluia, porque ela é viva, eficaz, aleluia, e ela tem poder, aleluia, para se cumprir em nós, aleluia, à medida que nós não sejamos tão somente ouvintes, mas praticantes, né? Eu sei que é difícil, nós temos que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, meditar nela, né? Ruminar a palavra de Deus até que ela entre em nosso coração como uma flecha, aleluia, que acerta o alvo. Nós temos que, aleluia, aleluia, deixar que a palavra de Deus, aleluia, seja a primazia na nossa vida, seja a nossa bússola, a nossa direção, o nosso guia para esse ano de 2026. Deus tem grandes coisas a fazer, a realizar nas nossas vidas, mas tudo vai depender, aleluia, também da nossa fé. Não importa o tamanho da nossa fé, ainda que seja no tamanho de um grão de mostarda, depende da nossa fé, depende, né, da nossa esperança, da nossa expectativa. Nós temos que ter expectativas. Eu tenho expectativas no Senhor, aleluia. O ano já começou, aleluia, aleluia, com uma diversidade, aleluia, aleluia. Eu comecei o ano sentindo algumas coisas também, aleluia, mas nem por isso eu vou deixar me enfraquecer, mas nem por isso eu vou deixar me desanimar. Aí é que eu tenho que lutar para que esse ano seja diferente do outro ano, para que aquilo que eu não vivi no ano passado, eu possa viver esse ano, aleluia. E isso só depende de nós, aleluia, porque o Senhor, aleluia, 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 Ele deseja realizar os nossos sonhos. Ele é o mais interessado em nós do que qualquer outra pessoa nessa terra. Ele é o que mais ama as nossas vidas, muito mais do que o nosso pai, a nossa mãe, porque Ele é o nosso Criador. Aleluia, Ele que nos formou, Ele que nos fez. Aleluia, aleluia. Tome posse dessa palavra para que você possa viver, aleluia, aquilo que ninguém vive. Você tem que fazer aquilo que ninguém está disposto a fazer. Vamos arregaçar as nossas mangas. O ano está apenas começando. Vamos estar aos pés do Senhor, agarrados ao Senhor. Não há outro caminho, não há outro Deus além do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Aleluia, não adianta a gente procurar socorro nos homens, socorro no Egito,
Aleluia. Eu vi essa palavra ainda lá no Guarujá, antes de eu vir embora para casa. Eu vi essa palavra. Ai dos que fogem para o Egito para buscar socorro, né? Nos cavalos, nos cavaleiros, né? Aleluia. Nosso socorro está em o nome do Senhor. Aleluia. O nosso socorro está no Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor tem vitória. O Senhor tem glória para nós nesse ano. Aleluia. Independente, aleluia, da nossa situação financeira, independente da nossa conta bancária, independente da nossa situação. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem bênçãos para as nossas vidas. O Senhor tem vitória. Aleluia. Mas muitas vezes nós colocamos mais fé naquilo que nós possuímos, naquilo que nós podemos nos apoiar, mas muitas vezes o Senhor quer tirar de nós as nossas bengalas, o Senhor quer tirar de nós aquilo que muitas vezes é apoio para nós, para que nós possamos viver o sobrenatural. Nós não podemos viver de bengalas. Aleluia. Nós temos que crer na palavra, no que a palavra diz, no que o Senhor já falou, no que a boca de Deus já disse, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Aleluia. E você viverá o melhor ano, aleluia, da sua vida. 2026 pode ser o melhor ano da sua vida, assim como 2027 poderá ser o melhor ano da sua vida, se Deus permitir. Mas, aleluia, nós precisamos, aleluia, nos humilhar. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Nós precisamos nos humilhar e orar e buscar a sua face e se arrepender dos nossos pecados e se converter dos nossos caminhos. Aleluia, como diz em Crônicas 7:14. Aleluia. Aleluia. E o Senhor virá ao nosso encontro. Aleluia. Esses dias têm sido dias já difíceis para mim, esse começo do ano. Aleluia. Algumas coisas já têm se levantado, eu que sei que é espiritual. Aleluia. Mas é mais um motivo para me levantar na força do Senhor, para não deixar, em nome de Jesus, a fraqueza tomar conta, o desânimo tomar conta. Aleluia. Olhar para a adversidade, para a circunstância, para as setas inflamadas do maligno, aleluia, para as enfermidades, para tudo aquilo que vem, aleluia, sabendo que o Senhor é o dono da nossa vida e da nossa história. Aleluia, fique com essa palavra. O Senhor tem coisa nova, não fique olhando para as coisas que já passaram, relacionamentos que já acabaram, pessoas que já saíram da sua vida. Aleluia, o Senhor tem coisa nova. Aleluia. Aleluia, eis que eu faço novas todas as coisas, diz o Senhor. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Aleluia, a gente tem que parar de ficar olhando, aleluia, para trás, aleluia. Porque a mulher de Ló, aleluia, aleluia, quando ela olhou para trás, aleluia, aleluia, ela virou uma estátua de sal. Aleluia, porque o Senhor já tinha decidido destruir a cidade Sodoma e Gomorra. Aleluia, mas quem sabe naquela cidade estava todo o conforto dela, tudo que ela adquiriu na sua vida. E o Senhor falou para eles: não olhem para trás. Não olhem para trás, porque o Senhor sempre tem coisas muito maiores do que a que nós temos, e a gente muitas vezes acha que o que nós temos, né, já é grande demais. E não temos nem noção do que o Senhor ainda tem por fazer. E a mulher de Ló, ela olhou para trás, aleluia, aleluia. Quem sabe já com um saudosismo no coração, né? Nós temos que tirar os saudosismos dos nossos corações e saber que o Senhor tem coisa muito grande, muito maior ainda para fazer nas nossas vidas. Independente do tamanho das nossas percas, porque cada um tem as suas perdas. Eu já tive muitas percas, né? Eu já tive
Aleluia, mas o Senhor, aleluia, Ele tem muito mais para nós. Aleluia. Aleluia, aquilo que você perdeu não se compara com aquilo que o Senhor, aleluia, tem para te entregar. Não se compara com aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, amém? Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou estar orando para encerrar, meu Deus e meu Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome por essa palavra maravilhosa. Continua abençoando as nossas vidas, meu Pai. Continua nos ajudando, Senhor, a olhar, Deus, aleluia, somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra diz que as coisas velhas ficaram para trás, que o Senhor tem coisas grandes, poderosas, maravilhosas, coisas novas, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. E muitas vezes nós ficamos olhando para trás, com saudosismo, Senhor, de coisas que passaram, relacionamentos que acabaram. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver o novo, Senhor. Porque o Senhor não coloca vinho novo em odres velhos, Senhor. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, faz-nos odres novos nesta manhã. Aleluia, faz de nós odres novos nessa manhã para que nós venhamos receber odres novos, um vinho novo, algo novo, alegria nova, esperança, fé, aleluia, gratidão, porque gratidão gera bênção, murmuração gera coisa ruim. Mas quanto mais gratos, mais felizes, mais contentes. Aleluia, a palavra de Deus diz que nós temos que ter contentamento, nos contentar, ser pessoas, né, que têm contentamento com as coisas que nós temos, com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque coisas maiores o Senhor fará, coisas maiores o Senhor nos dará. Senhor, coloca contentamento, coloca alegria, felicidade, gozo, paz, longanimidade, benignidade sobre nós, frutos do Espírito, bondade, Senhor, no nosso coração, Senhor. Coloca tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para que nós possamos viver um ano de bênção, um ano de vitória. Aleluia, para que nós possamos, Senhor, estar entrando, né? Que o ano está apenas no início, em posse de vitória. Aleluia, em posse de vitória, sabendo que o Senhor é aquele que nos guardará. Aleluia, o Senhor é aquele que tem nos livrado e nos livrará. Aleluia, pela tua forte mão, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua palavra são decretos, Pai, aleluia, Senhor, que derrubam as sentenças do maligno sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, por causa de uma palavra, Senhor, o Senhor pode mudar toda a nossa história. Aleluia, Senhor. Nos ajuda a receber a Tua palavra. Senhor, que nosso coração seja terra fértil, adubada. Aleluia, preparada para receber a Tua boa palavra, a Tua boa semente, para que ela venha germinar e dar fruto. Aleluia, para que os Teus milagres, Senhor, possam crescer e acontecer, os grandes milagres que nós ainda não vivemos, Pai. Aduba a terra do nosso coração nesta manhã. Aduba, Senhor, em nome de Jesus, para que nós venhamos viver o sobrenatural em 2026 desse ano, Pai. Em nome de Jesus, que essas coisas novas, aquilo que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram e nem sequer passou pelo nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus. Diz a tua palavra. E nós chamamos, Senhor. Tu és a razão do nosso viver, Tu és a razão da nossa vida. Tu és tudo para nós, Senhor. Aleluia, Deus. Abençoa, Senhor, o meu irmão, a minha irmã. Abençoa a sua casa, a sua família, os seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, faz algo novo. Faz algo novo brotar, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, aleluia,
que o Senhor do deserto, né? O Senhor faz rios no deserto, aleluia, aleluia. Caminhos no deserto, rios no ermo, Pai. O Senhor traz a existência, cria aquilo que não existe, traz a existência, aleluia, aquilo que não existe pelo poder da Tua palavra. E assim nós cremos e assim nós tomamos posse nesta manhã de vitória, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo e poderoso do Senhor. Ao término dessa oração, se você puder estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas, se inscrevendo no canal, para que você possa estar recebendo mais palavras, aleluia. Quando os próximos vídeos aparecerem, vocês terão uma notificação. Dê o seu like, propague o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus, e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, prospere, que seja um ano de prosperidade espiritual, material, física, em todas as áreas da sua vida, que haja, aleluia, uma providência divina para cada necessidade, para cada mês, para cada dificuldade, aleluia, o Senhor entre com a provisão, o Senhor entre, aleluia, com milagre na sua vida, na sua casa e na sua história, amém? Aleluia, Deus abençoe a todos, um bom dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.